Shalom. Vamos falar nesse vídeo sobre a festa de Hanukkah, que também é conhecida como Festa das Luzes, que é comemorada durante 8 dias. Nesses 8 dias, todos os 8 dias são acendidos velas, né? São acendidos luzes para a comemoração de Hanukkah. A palavra Hanukkah tem um significado de descanso, inauguração ou consagração. Também nesses 8 dias, se alimentamos não é obrigatório, mas tem por hábito comer alimentos feitos de laticínios, né, de queijo ou leite. E as crianças têm o hábito de brincar, né, a tradição de brincar com um peão chamado de Sivivon, que tem 4 lados. E por que disso? E por que da festa de Hanukkah? A festa de Hanukkah começou mais ou menos há 2.200 anos atrás. Após a morte do imperador, o Alexandre o Grande, que tinha dominado toda a Europa, a África e também a Ásia, quando ele veio a falecer, ele não deixou nenhum herdeiro, ninguém a qual assumisse o seu posto de imperador. E com isso, o seu império foi dividido entre os seus generais. E os seus generais passaram a ser governadores de se tornou vários impérios, e cada um deles passaram a ser os imperadores. E mesmo assim, isso passou a ser chamado ainda de Império Grego, porque eram gregos dominando essas províncias, esses impérios. E Israel estava sob um desses domínios. Só que esses imperadores, diferentemente do Alexandre o Grande, eles tinham por hábito, muitos deles eram idólatras. Tinha a prática de acreditar na mitologia grega e também parte da filosofia. Diferente do Alexandre o Grande, porque ele era somente filósofo e não acreditava na mitologia grega. Isso, o imperador, onde que Israel estava, o imperador que Israel estava dominando sobre Israel, ele era, né, idólatra e queria que todo o seu império adorasse seus deuses, acreditasse e ele curvasse diante dos seus deuses, que isso era comum naquele período, em vários impérios foram assim, né? E o que aconteceu? Só que Israel não se curvava, não aceitava isso, Israel tinha um Deus, né? O povo judeu tinha uns deuses e ainda tinha um livro que determina, né, que nós determinamos, que é a Torá, que acreditamos que é a palavra de Deus. Então, para os imperador grego, para os gregos, isso era algo não aceitável, né? Que eles tinham ali os deuses, né? Tinham os livros dos filósofos, toda a filosofia. Muitos judeus, de fato, chamados de helenistas, passaram a adotar as crenças gregas, adotaram os pensamentos gregos. E eles também ajudavam os gregos a tentar persuadir os outros judeus a se converter a esse pensamento. De início, a primeira coisa que eles fizeram foi traduzir, né, forçar o Sinedrim, os 70 sábios do Sinedrim, a traduzir a Torá para o grego. Qual era a ideia? Pegaram cada sábio e levaram para um lugar isolado, sem que esse sábio soubesse o que ia acontecer. Chegando lá, informaram ele que ele estaria obrigado a traduzir a Torá para o grego. E ele não poderia ter contato com nenhum outro sábio, ele estava sendo vigiado 24 horas. E todos eles fizeram a tradução. E toda a tradução, as 70 traduções, foram idênticas, chamada de Septuaginta hoje, né? Foi idêntica uma a outra, todas elas tinham as mesmas palavras, tinha até as mesmas palavras que eles entenderam que o imperador poderia ser ofendido, se sentir ofendido, eles usaram uma outra palavra para não ofender. E mesmo cada um usou a mesma palavra no mesmo lugar, foi idêntica a tradução. Qual era a ideia dos gregos? Eles acreditavam que essas traduções não seriam idênticas. Eles acreditavam que essa tradução cada uma seria de uma forma. Até mesmo que são 70 pessoas fazendo tradução para uma outra língua. E quando chegasse lá, essa tradução que teria o que? Esse pensamento seria diferente. Eles poderiam pegar essa tradução e mostrar como essa aqui vocês podem dizer que é a palavra de Deus, como vocês podem dizer que esses homens servem a Deus, se a tradução que eles usaram de forma errada, os vários argumentos que eles tentariam persuadir o povo a largar a Torá e deixar de cumprir esse voto. Com isso que eles não conseguiram, não tiveram esse êxito, né? Eles começaram a persuadir o povo a não guardar mais as mitzvot, os mandamentos, não praticar mais, e também a pararem, né, de cumprir as mitzvot, estudar a Torá, e botaram uma outra lei sobre as moças que acabavam de casar, que eram virgem. A primeira noite delas era com o governador. O governador tirava a virgindade da moça que tinha acabado de casar, não era o seu noivo. E com isso, trouxe vários problemas no povo de Israel. O povo de Israel começou
a querer fazer, né, sentindo mal, né, sentindo daquela forma, sendo massacrado pelo império, o Império Grego. E a filha do Cohen Gadol era uma jovem muito bonita, e o governador se apaixonou por ela, e ela fingiu aceitar o cortejo dele, e ela foi estar com ele, né? E lá ela começou a dar muito queijo para ele, queijo, 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 e quando ele ficou com sede, ele estava com muita sede, ela começou a dar vinho para ele beber, muito vinho. E quando ele ficou embriagado, ela arrancou a cabeça dele fora e levou a cabeça dele para a cidade. E quando os soldados, quando viram, ficaram apavorados e fugiram, né? Com aquilo. E por isso temos o hábito de comer laticínios em Hanukkah. E também em outra cidade, né, os judeus, né, a família Hashmonaim, chamado como Macabeus pelo português, no português, o que aconteceu? O Matitiarro, que era o pai, e seus filhos, eles foram forçados a ir na praça e foi colocado diante de uma estátua diante deles. E o que acontecia? Eles eram forçados, mandou que eles fizessem um sacrifício a esse Deus, sacrificassem um animal a esse Deus. E ele não quis, e com isso um judeu alienista aceitou. Eu faço sacrifício. Isso que o Matitiarro viu isso, ele ficou irado e matou esse judeu e todos os soldados gregos com seus filhos. Isso eles fugiram, né, dali para se esconder nas matas em volta ali. E muitos judeus foram estar com eles, muitos judeus começaram a se juntar a eles. E conta o imperador sobre isso, o imperador ficou furioso e mandou um exército gigantesco contra eles. E esse mesmo exército foi derrotado por eles. Muitos gregos fugiram e muitos gregos foram mortos. E com isso, vários exércitos, várias vezes, vários combates, eles foram vencendo vários combates que o imperador mandava. Até que eles chegaram a Jerusalém, né, e conquistaram novamente a cidade de Jerusalém, que é a cidade onde fica a cidade velha. E ali, quando chegaram lá no templo, o templo estava todo profanado, né, com várias idolatrias, vários idolatrias que tinham sido praticadas ali. Eles tiveram que fazer a restauração do templo, né, restaurar todo o templo. O altar, que tinha sido usado para outros tipos de animais impuros, tiveram que quebrar, foi restaurar o altar, fazer um outro altar novo. Isso durou 8 dias, por isso que é chamado de descanso, né, inauguração e consagração, que levou 8 dias para isso tudo. E nesse dia, quando eles foram pegar o azeite, né? Eles foram pegar o azeite para acender a menorá, viram que todos os potes de azeite estavam abertos, que tinham sido utilizado para a idolatria. Mas somente um azeite estava fechado ainda, com o lacre do Kohen Gadol. E com esse azeite, eles puderam acender o primeiro dia de Hanukkah. E o que aconteceu? Eles levariam uns dias para se fazer um novo azeite. Não teria azeite para os outros dias. E com o acendimento da vela, eles acenderam a menorá, né? E alguns dias que eles usaram um pouquinho de azeite, e esse azeite que daria por poucas horas ficou a noite toda se queimando. Outros dias que de fato eles encheram o pote, usaram aquele pote, o único pote por dia, pela noite. E no outro dia, quando acordaram, o azeite, os potes ainda estavam tudo cheio. O azeite queimou a noite toda e o fogo se apagava e os potes estavam cheios. E puderam acender durante 8 dias a Hanukkah, a menorá. E com isso se surgiu a festa de Hanukkah, foi estabelecido pelos sábios, que deveriam em todos os lugares do mundo, todos os judeus, acender, né, a Hanukkah nas suas casas, para mostrar o milagre, que Hashem, mesmo muitos tentando dizer que Hashem não se envolvia com o povo de Israel, que não está se envolvendo ali, e mostrando que Hashem sim se envolve com o povo de Israel. E Hashem se envolve no seu mundo, ele está envolvente com o seu mundo. Mas que esteja uma criação gigantesca, nós somos uma poeirinha no mundo, ainda ele está preocupado com toda a humanidade, com toda a sua criação. Por que do Civil Von, né? Eu não falei aqui do Civil Von. Civil Von, naquela época, como eram os judeus, era proibido de estudar a Torá. Né? Então tinha ali muitos espias judeus, né? Que eram os helenistas, ou soldados, quando viam um grupo de judeus parados, eles ver que os judeus estavam fazendo. O que eles estão fazendo ali? Quando chegava lá, quando eles viam que alguém está se aproximando, eles começavam a jogar o Civil Von para disfarçar que estavam apostando, fazendo jogos de apostas. E na verdade estavam estudando a Torá. Então era uma forma de poder estudar a Torá sem que ninguém descobrisse que estavam estudando a Torá. É por isso que até os dias de hoje as crianças brincam com o Civil Von. E assim tem a festa de Hanukkah.
vou estar trazendo alguns stories, eu fui gravando alguns vídeos falando mais sobre a festa de Hanukkah, falando um pouco mais sobre essa festa, trazendo esse pensamento leninista que vem falando sobre vários pensamentos que existem nos dias de hoje, até hoje, tentando persuadir a família, persuadir o casamento, persuadir as pessoas largarem de acreditar em Deus, né? Que Deus não existe, esse pensamento todo que existe, que não é de hoje, isso é um pensamento antigo, se a gente for estudar, se a gente for entender, são pensamentos antigos que surgiram na humanidade, há muitos anos desde que já existe na humanidade. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso, falando da importância das coisas que os homens estão deixando de lado, valores que as pessoas estão deixando, a qual afetam elas mesmas, e elas não entendem que estão afetando as pessoas que estão infelizes, pessoas que estão tomando diversos depressivos, e onde o mundo está vivendo um mundo de depressão, né? Onde que se prega muito prazer, muitas coisas lindas, e onde que tem poucas pessoas vivendo de fato as coisas lindas. Elas aparecem muito no Instagram sorrindo, fotinhas, tá? Mas no fundo todas elas estão estão falando. Vemos pessoas que faz pessoas sorrirem, estão rindo, e são pessoas que estão depressivas, estão com problema de depressão. Que é um estranho isso, né? Por que isso? E vamos falar um pouco, vamos estar gravando vídeos falando sobre isso, para as pessoas conscientizarem, para nós podermos estar mais conscientizando. Você entender o que você tem que possa melhorar na sua vida, tomar atitude para que você não se torne uma vítima desse pensamento, dessa loucura. Até o próximo Hanukkah para todos. Feliz Hanukkah.